O repórter João Zandini esteve ontem no município de Nova Veneza. Ele trouxe uma matéria de um pai biológico que violentava a filha há mais de 9 anos. A história começou aos 11 anos de idade. Relembra um pedaço dessa matéria. Esta é a Rua dos Imigrantes, a principal aqui da cidade de Nova Veneza. E foi em uma rua justamente que corta esta que a polícia agiu ontem no cumprimento de uma prisão de um caso que chocou toda a população aqui local da cidade. O fato foi registrado como um abuso, um estupro de vulnerável que durou 7 anos do próprio pai em relação à filha. E os encontros aconteciam bem aqui, em frente à nova unidade, de uma unidade grande, conhecida, a rede de bistec de supermercados, que nada tem a ver com a situação, mas aqui na frente aconteceu a abordagem da polícia. Os abusos aconteciam desde que ela tinha 11 anos de idade. O homem de iniciais, que apenas as iniciais foram divulgadas, SPF, hoje com 37 anos de idade, começou a abusar da filha quando ela tinha 11. Na época, ele tinha 30 anos quando os abusos começaram. Pois é, e nós voltamos a falar desse assunto, porque agora nós vamos conversar com a filha, a vítima, que aceitou conversar com Linha Verdade em relação a esse caso que mexeu com toda a cidade de Nova Veneza e, obviamente, mexeu com toda a região. Nós não vamos identificar ela pelo nome, muito menos mostrar ela de frente, até para preservar a imagem dela. Apesar que ela hoje é maior de idade, mas mesmo assim, nós vamos preservar devido até à vergonha que se sente em relação nesse caso. Bom, eu vou usar um nome fictício com você, vou te chamar de Ana, para que a gente possa ter uma conversa. Ô Ana, desde os 11 anos de idade, a informação é que o teu pai biológico mexia com você, isso confirma? Sim, confirma. Como é que começou essa história de ele te assediar? Eu tinha 11 anos e ele começou com a passada de mão. E depois ele conseguiu até tirar minha virgindade. Bom, você é filha de um casamento, do primeiro casamento dele, é isso? Isso. Tá, e você morava atualmente na casa com os teus irmãos, com a tua madrasta e com ele? Sim, morava. Tá, eu queria que você relatasse para mim dos 11 até agora onde aconteceu a denúncia, e depois nós vamos falar sobre isso. Como é que ele armava toda essa situação para manter relação com você? Como é que ficava a sua madrasta, se desconfiava ou não? Porque você me falava fora da entrevista que a tua mãe chegou a desconfiar. Eu queria que você relatasse um pouco desse período de tortura que você passou. Sim, eu era dentro de casa, Ele tirava minha madrasta de dentro de casa e as crianças e me forçava a ter relação com ele. E há 1 ano e pouco eu fui morar com a minha mãe e minha mãe começou a perceber que eu ia nos lugares, eu ficava olhando para trás, preocupada se tinha alguém me seguindo, se... Ela percebeu, porque eu ficava no canto chorando, triste, com medo, tudo ela percebia. E só agora, quando eu fui contar para ela, que ela me contou isso. Eu não sabia também que ela desconfiava. Quer dizer, ela ao ver o seu medo, ela começou a conversar com você e ela abriu o coração primeiro que você, dizendo que já desconfiava disso. Sim, agora quando eu fui contar pra ela que ele estava preso já. Aí ela falou pra mim. E esses atos que ele realizava com você, o que ele dizia pra você logo depois? Ele te ameaçava? O que ele falava? Ele não ameaçava no ato, mas antes, se eu dissesse que não queria, ele já me ameaçava. Se eu dissesse que não, se eu dissesse que sim, quando eu era de menor ainda, Ele não fazia nada. Ele já chegava e já queria. Eu não podia fazer nada. E isso acontecia frequentemente, na semana? Ou ele fazia isso uma vez e parava um tempo? O que ele dizia para você? Ele dizia qual eram as palavras dele para você? Era frequentemente quando eu era de menor, Que eu morava com eles na casa. Agora que eu casei, ele no começo era frequentemente, depois meu marido começou a desconfiar, ele se afastou um pouco. Bom, mesmo depois que você fez 18 anos, você casou, porque tem a participação do teu marido também na denúncia, ele te encorajou a denunciar. Na verdade, o teu marido descobriu, porque clonou o celular teu, ele já desconfiava e pegou conversas do teu pai com você, falando em relação a isso, Sim, foi.
Bom, aí, depois que o teu marido descobriu isso, ele ficou ao seu lado e disse, não, nós vamos denunciar. Né? Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Bom, você denunciou. Mas você me disse também que mesmo depois de casada manteve relação com ele porque ele ameaçava matar o teu marido. Sim, ameaçava nós dois de matar. E quando eu casei, ficou pior ainda as ameaças dele. Ele ameaçava mais. E ele te ameaçava por celular? Não, pessoalmente, por celular, porque teria prova se algum dia eu quisesse falar pra alguém. Aí, pessoalmente, quando ele me via, ele falava essas coisas, que aí não ia ter prova. Bom, mas a parte clonada que o teu marido desconfiou, qual era a conversa íntegra ali? A conversa é que ele queria que eu fosse sair com ele. E eu dizia que não, porque ele queria que eu fosse fazer depósito, só que não era depósito isso, era outra coisa. E era... Ele usava o argumento depósito para poder ter relação com você. Era isso. E aonde que ele te levava quando você não estava em casa para ter relação com ele? Pra cima do hospital. Eu não... Existia o quê? Um matagal, uma casa? É um carreiro. É um carreiro num... E aí ele abusava de você? Sim. Bom, isso aconteceu, a polícia prendeu ele. Você é funcionária de uma empresa, nós não vamos citar a empresa, mas ele foi preso próximo ao teu trabalho. Foi feito todo um trabalho para prender ele? Sim, foi. Eu tava em casa escondida e falando com ele pelo telefone pra polícia conseguir pegar ele. E ele achando que eu tava trabalhando. Aí ele, na verdade, estava ali te esperando na porta praticamente do serviço? Sim, ele estava. Ele ficou... Depois que eu denunciei, ele ficou uma semana, todo dia, na frente, do lado, né? Tem uma rua do lado, de onde eu trabalho. Ele ficava todo dia ali, a polícia passando e olhando, e ele estava sempre ali. No mesmo horário, que é o meu intervalo, que é às 3 horas da tarde. Mas você não acompanhou a prisão dele no ato? Não, eu estava em casa, com meu marido. Depois da prisão, não se houve mais nenhum contato com ele, não falasse mais? Não, eu não sei nada dele depois disso. Bom, ele é o teu pai, ou é o teu pai biológico, na verdade. Qual é o sentimento que fica, Ana, em relação agora, depois desses anos de sofrimento? O que você pensa dele? Qual é o sentimento que ele deixa em você? Eu acho que ele não é mais meu pai, né? Não tem como considerar mais, agora que eu me livrei de tudo isso. Não tenho, rancor, A gente fala que é ódio, né? Mas, sei lá, a gente não tem o que sentir deles. Tenho nojo. Foram anos de sofrimento. Foram. E eu não podia contar pra ninguém, né? Uma outra informação que nós recebemos também é que você tem mais 2 irmãs e que ele teria mexido com as irmãs, não do jeito que mexia com você, não chegou a fazer relação, a ter relação com as 2 irmãs, mas aquela mesma história, começando a passar a mão e tal. Confirma isso? Sim, confirmo. A de 13 anos fala que ele fez isso realmente. E a de 11, a de 17 também fala isso. De 17 também? Sim. Tá, e no meio dessa história toda, né? Vocês 3 meninas em casa e um menino. Você do primeiro casamento, mas as outras 2 do casamento atual, eu acredito eu, né? Ou do outro casamento, enfim, mas filhas do mesmo pai. Nem a madrasta nunca desconfiou, porque eram 3 meninas que ele estava mexendo, que ele estava bulinando, que ele estava tendo relação com você. Ela nunca desconfiou nada, nunca perguntou nada? Não, minha madrasta porque já teve denúncia que ele mexia comigo. Só que ele me fez ir até o conselho desmentir tudo o que tinham falado. E essa denúncia partiu da onde? Que chegou no conselho? Da escola? Da onde que partiu isso? Eu não sei até hoje da onde que saiu. Eu tinha 16 anos quando saiu essa primeira denúncia. Aí a conselheira foi na tua casa. Sim. E você confirmou ou ele mandou desmentir? Como é que foi a história? Ele mandou eu desmentir tudo, dizer que era tudo mentira o que estava falando. Que ele não teria coragem de fazer aquilo comigo. E ele foi junto, me levou até no conselho para mim falar isso. Conselho de Nova Veneza? Sim, de Nova Veneza. E aí lá no conselho você desmentiu e ficou por isso mesmo? Ficou por isso mesmo. E a ameaça que ele fazia para você era ameaça de morte também? Sim, ameaça de morte. Ele dizia que se eu não isse, eu já sabia o que ia acontecer comigo. Esse era o pai que você tinha dentro de casa? Sim, era o que eu tinha dentro de casa. Diz uma coisa, eu quero que você
diga para as pessoas que passam por isso a necessidade que é de a gente pegar e denunciar. Como é que você se sente hoje depois da denúncia? Eu me sinto mais aliviada, mas mesmo assim eu me sinto mal, porque as pessoas ficam olhando de cara feia, ficam olhando a gente. É meio estranho ainda pra mim. Eu não tenho nem coragem de trabalhar, porque como eu trabalho no meio de um monte de pessoas, eu não sei como é que elas vão reagir. Isso é o meu medo. Você acha que daqui a pouco você vai ter que mudar de cidade para ter mais paz? Não sei, dependendo de como vai acontecer, eu acho que sim. Você consegue relembrar a primeira vez que o teu pai fez isso com você? Como é que foi? Foi bem estranho. Bem estranho mesmo. É que eu tinha 11 anos, eu não entendi o que era ainda, né? Eu não sabia o que ele estava fazendo direito. Bom, tá aqui, gente. É muito até difícil a gente gravar essa matéria. Hoje ela tem 18 anos, o abuso começou com 11 anos de idade. Nós estamos chamando ela de Ana. Né, o chamado pai, se esse pode ser chamado assim, já está preso, mas o relato dela é muito importante para encorajar outras pessoas a fazer a denúncia, uma denúncia séria, uma denúncia que foi muito bem recebida pela delegacia, muito bem trabalhada pela delegacia e acabou culminando na prisão do cidadão. Mas eles me confessaram uma coisa, que eles têm medo se ele sair da prisão, porque a informação que eles passaram para mim que é um homem extremamente violento, né? Sim, ele é bem violento. Ele chegava a agredir a tua madrasta? Minha madrasta não, mas eu sim. Ele me agredia. E as outras irmãs? Não, só eu. Você acha que ele tinha um amor por você como homem mesmo? Como ele chegou a dizer alguma coisa, que ele te amava, que estava apaixonado, tinha muitos ciúmes? Sim, ele era muito ciumento e ele já chegou a dizer isso, sim. Só que Te amava? Sim, dizia. Bom, gente, está aqui o relato. A Ana, a gente vê que se emociona falar no assunto, não poderia ser diferente. Mas essa é a história da pacata cidade de Nova Veneza, um pai que violentou uma filha por praticamente 8 anos, né, que ameaçava, que mexeu com as irmãs e que a filha só teve coragem de denunciar porque o marido encorajou ao pegar uma conversa no celular. Se não fosse essa conversa no celular, talvez ela estaria refém até hoje. Ele está preso, esperamos que continue preso, porque ela e as irmãs querem ter uma vida sossegada de liberdade. E uma outra coisa, cidade pequena, todos sabem quem foi, todos sabem quem é, mas não se deve julgar. Isso acontece em qualquer lugar. O que está acontecendo mais agora é que está se mostrando a tamanha violência que muitas mulheres passaram, muitas filhas, muitas esposas, e que não tinham coragem de denunciar. Aliás, você que conhece, quando passar, dê um aperto de mão e diga parabéns, você foi corajosa, porque não é fácil passar desde os 11 anos de idade sendo violentada, sendo humilhada e ter coragem para acabar e botar um fim nessa história.